Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa palavra vai ser lá em Jeremias 8, de 4 ao 12, que fala sobre o povo que estava fazendo algumas coisas que não estavam agradando a Jeremias. Jeremias estava muito chateado, Jeremias estava muito decepcionado com aquele povo e diz assim: assim diz o Senhor, quando caem os homens não se tornam a levantar, quando alguém se desvia do caminho não se torna a voltar. Por que, pois, esse povo em Jerusalém se desvia apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? E eu escutei e ouvi, não falaram o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, o que é que eu fiz? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rolha, a andorinha e os grãos observam o tempo das suas arribações, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. E aí vocês podem ler até o 12, porque essa palavra, primeiro, Jeremias, ele compara, faz duas comparações, ele compara as reações do humano e ele compara as reações dos animais. Ele fala, se o homem, quando o homem cai, ele não levanta, o Senhor não colocou assim essa reação em nós, né? Você cai, você fica sentado no chão, você fica caído no chão, não, o que você faz? Você levanta, né? Você tem uma reação àquilo. Quando você está andando, você está indo no caminho que você viu, o caminho está errado, não é por aqui que eu tenho que ir, não. Você não volta e não pega o caminho certo? Por que o homem não faz isso? Né? Ele fala aí no versículo 4, 5, 6. E depois ele compara com os animais. Os animais, eles sabem o que tem que fazer, né? Deus deu entendimento, deu reflexo, deu reações para ele saber o que ele tem que fazer. Por que o povo não faz? Tá andando no caminho errado e não se arrepende, não volta atrás, não se toca que não é aquilo. E aí, mais na frente, lá nos versículos 9, 8, ele fala sobre os escribas, né, que tinham a função de analisar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de fazer análise e de comentar sobre aquilo e passar aquela informação para o povo. Só que o que os escribas faziam? Eles pegavam, eles deturpavam a palavra de Deus e faziam como coisa que era bem simples, que você não colocava a palavra na íntegra. Então, como que o povo recebia aquela palavra? Fica tranquilo, você pode pecar à vontade, vai estar tudo bem, vai estar tudo certo. E aí o povo, por sua vez, ficava tranquilo, né? Vivendo uma vida muito confortável, sem confrontos, e pensando assim, não, eu vou fazer o que eu quero, porque eu tô aprendendo aqui que tá tranquilo, eu posso errar, posso pecar à vontade, que depois tá tudo certo com Deus, não tem consequência nenhuma. E aí era um evangelho muito confortável que eles estavam ensinando e que o povo estava recebendo. E aí eu vejo assim, eu vejo essa palavra assim em vários aspectos. Primeiro, a comparação de Jeremias em analisar que nós temos o poder de reagir naquilo que está acontecendo, ou seja, o arrependimento. Ele nos compara que a gente tem uma capacidade mental muito maior do que a dos animais. Os animais sabem o que fazer e a gente não. Desobediência. Porque a gente tem a capacidade mental de analisar, refletir e a gente não usa, né? Por desobediência. Não por falta de capacidade, mas por desobediência. E ao mesmo tempo, eu vejo essa situação, nós como os escribas também, porque hoje nós temos essa função. Nós temos acesso à palavra de Deus no seu todo, né? Que naquela época nem tinha o todo. Não tinha ainda o Novo Testamento, alguns livros, muitos livros não eram escritos, não tinham sido escritos. Nós temos hoje acesso à palavra de Deus. Nós temos a função nossa, que o Senhor nos deu também, não só de ler, mas de analisar a palavra de Deus e de passar para frente. Como que a gente vai discipular uma pessoa
Como que a gente vai formar aquela pessoa discípulo de Jesus se a gente também não está seguindo? Se a gente está deturpando a palavra de Deus de uma forma muito confortável para a gente, a ponto da gente achar assim, não, se a gente pecar, beleza, porque Deus, Ele perdoa. E Ele perdoa de verdade. Só que quando você tem o entendimento que você está errando em alguma coisa, lendo a palavra, analisando a palavra, sabendo que o que Deus está requerendo de nós, né, o padrão que Ele tem de vida para nós, e mesmo assim a gente erra, e ainda por cima passa para frente uma informação errada e muito confortável, isso tem sérias consequências. Então, que tipo de palavra que a gente tá passando para frente? O que a gente está ensinando da palavra de Deus para as pessoas? Então, eu vi nessa palavra 3 ensinamentos muito fortes para mim. Primeiro, Deus me deu a capacidade de analisar as situações para saber o que é certo e o que é errado. A partir do momento que eu faço uma decisão por Cristo, eu preciso ter uma conduta diferente. Então, eu tenho a minha capacidade mental de analisar aquilo, saber o que é da vontade de Deus e o que não é, me arrepender e voltar atrás. Né? Então, Deus me deu capacidade para analisar as situações, escolher aquilo que é compatível à minha vida com Deus e parar naquilo que eu fiz de errado e me arrepender. Segundo, a responsabilidade que eu tenho de saber, de ter entendimento da palavra de Deus e o que eu estou passando como entendimento para as pessoas que eu estou evangelizando, meu próprio testemunho de vida, minhas próprias atitudes. Porque naquela época, já acontecia disso, né? Eles manipulavam a palavra, eles liam a palavra, só que eles manipulavam, eles mudavam, eles distorciam a palavra de Deus e colocavam tudo de uma forma muito confortável, a ponto das pessoas não acharem que aquilo fosse sacrifício nenhum para mim. Isso aí tá tranquilo para mim. E aí, se eles erravam, eles nem tinham, alguns, né, no meu entendimento aqui, como eles retinham a palavra errada, deturpada, manipulada, eles também não se tocavam que estavam errados. Porque a palavra não era como é hoje. Todo mundo tem acesso à Bíblia, eu tenho acesso, você tem acesso a hora que você quiser, né? Então, não que eles estivessem certos, porque Jeremias ele é enfático em dizer que eles não voltavam atrás das suas atitudes erradas. Não vai acontecer nada, tá tranquilo. Então, primeiro, a capacidade que a gente tem de se arrepender e voltar atrás, né? Até os bichos, como fala aqui, eles têm a capacidade da reação das coisas que acontecem na natureza e eles cumprem aquilo, obedecem. Por que nós não vamos fazer? Então, obediência, arrependimento primeiro, obediência e responsabilidade. Responsabilidade em levar a palavra na sua íntegra. Não manipular a palavra, não tornar a palavra doce, não tornar a palavra fofa, a palavra fácil, né? Um evangelho fácil, o evangelho de acomodação, porque nós vamos ser cobrados disso. Se você ler lá os versículos finais até o 12, você vai ver que porque muitas vezes a gente não quer ler aquela palavra que vai confrontar a gente, né? Mas aqui, olha só. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteram em mentira. Olha isso. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Os sábios aqui, no caso, eram as pessoas que tinham acesso à palavra de Deus, liam, tinham capacidade para poder
discernir aquilo tudo ali, mas elas manipulavam para o seu bem próprio, porque talvez se ela desse uma palavra dura, uma palavra mais de mais rígida, as pessoas, não vou querer essa palavra, não. Então, por vários motivos, inclusive motivos, vamos dizer assim, interesseiros na questão de dinheiro, os escribas faziam isso. Só que, olha como fala, os sábios serão envergonhados. Se nós temos consciência, se nós temos entendimento da palavra certa, da palavra verdadeira, dessa aqui, ó, que não mente, que não muda, a gente tem uma responsabilidade de passar isso para frente nessa mesma íntegra aqui. Ai daquele que muda, né? A palavra de Deus diz que ai daquele que muda uma vírgula. Então, essa palavra de Josué me mostra, né, a nossa capacidade que o Senhor nos deu de arrependimento, para obedecer, e também a responsabilidade de passar a palavra dele na íntegra. Porque, como aqui diz o título, o castigo é inevitável. O Senhor, ele é amor, o Senhor é graça, o Senhor é perdão. E nós sabemos disso tudo. Mas o Senhor também é justiça. E nós, como povo de Deus, nós temos um compromisso, nós temos um compromisso com o Senhor e com nós mesmos, né? De sermos verdadeiros com a palavra, de não mudarmos a palavra simplesmente porque é confortável. Ah, é mais confortável eu dar um jeitinho aqui porque eu tô a fim de fazer tal coisa, então vou mudar a palavra de Deus por causa disso. Então, gente, vamos passar isso para frente, porque nós somos o povo de Deus, o povo escolhido. E o Senhor não quer ver a gente perambulando aí meio sem noção aí das coisas, não. Ele quer a gente obediente, ele quer a gente com a capacidade, assim, bem forte de arrependimento, porque ele vai cobrar da gente. A gente precisa passar aquilo que é verdade da palavra de Deus, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.